nosso próximo palestrante é o Marcos Landel, que é o diretor do programa Cana do IAC. Ele vai apresentar a palestra sobre ambientes e produção de cana-de-açúcar irrigada. Obrigado, Tássio. Só para tem 40 minutos, são 40 minutos, depois vamos abrir para 10 minutos de perguntas ao final da palestra dele, tá ok? Tá ok, obrigado. Bem, o Hélio do Prado está aqui, né? Quando me deram esse tema, eu falei, Hélio, eu vou ter que falar de ambientes de produção, só que eu vou falar ambientes de produção em área de irrigação. E aí eu mudei um pouquinho o tema para ambientes de produção da cana com uso de estratégias de mitigação de déficit hídrico. E a irrigação é uma das estratégias de mitigação de déficit hídrico, né? Bem, falando alguma coisa da minha instituição, nós completamos 132 anos esse ano, isso aí não é muito comum no Brasil, uma instituição tão antiga. O primeiro estudo de cana foi feito em 1892-93, com 42 variedades, com e sem esterco de curral. Em 1936, no primeiro congresso de agronomia, o IAC lançou, o Aguirre, que foi o primeiro melhorista do IAC, fazia 2 anos que tinha sido criado o programa de melhoramento de cana no IAC, em 1934, e o Aguirre, então, criou esse boletim técnico, criação de novas variedades de cana do estado de São Paulo. Falando de coisas importantes, de referências para a gente, eu queria dar um destaque para esse nosso grande amigo, Manuel Hortolão, Maneco, que para nós, do programa Cana IAC, quando nós tivemos que reconstruir o programa Cana IAC, no período 91-93, redesenhar o programa, que o IAC, em 1989, fechou a sua seção de cana, assim como em 1990, o Planalçúcar foi finalizado, né? Vocês sabem dessa história, e assim como em 89, a Copersucar fechou, acho que 5 estações experimentais dela, e reduziu bastante seu programa de pesquisa. Nós passamos 2 anos de risco enorme para a pesquisa canavieira do país, e em 91, 92, 93, pediram para a gente redesenhar o programa. E o Maneco foi uma pessoa importantíssima para nós, na época, nos colocando à disposição o engenheiro agrônomo Gustavo Nogueira, um carro, para a gente começar a fazer esse desenho, ampliar a rede experimental do IAC, que vocês vão ver o tamanho dela hoje. Então, quero deixar ele, 1 mês atrás, mais ou menos a data de hoje, ele nos deixou, mas eu quero lembrá-lo como um grande amigo nosso, um grande amigo do setor, uma pessoa importantíssima para todos nós. O centro de cana é onde vocês estão aqui, né? Para quem não conhece, vocês estão no centro de cana do IAC. Aqui ao lado, pulando esse prédio, é onde é realizado o AgriShow. O AgriShow é realizado aqui, e aqui tudo é a área de pesquisa do centro de cana. O programa Cana IAC, ele foi criado, então, por nós, no início da década de 90, num modelo um pouco diferente, bastante moderna para a época, que era realmente um centro virtual. Na era da não virtualidade, não existia ainda elementos para virtualidade, né? Não existia a internet como nós conhecemos hoje e tal. E foi feita, então, uma reunião de várias áreas, de várias especialidades, com o principal projeto era de melhoramento, mas integrando áreas como da parte de solos, né? Com os pesquisadores que nós tínhamos aí, o Hélio do Prado, a Leila Dinardo, a Rafaela Rosseto, que estava chegando. Essas pessoas estavam chegando, esses pesquisadores. E, posteriormente, nós fomos integrando outras pessoas, como a doutora Regina, que está aqui na área de irrigação, o doutor Brunini, enfim, o Heitor Cantarella na área de nutrição, junto com a Rafaela e outros tantos que foram integrados, matologia, o Carlos Azania, e depois a biotecnologia, a doutora Silvana Crest, Luciana Rossini e outros pesquisadores, né? Eu não vou citar todos aqui, porque são bastante, e com isso nós criamos o programa Cana IAC, que atende hoje o setor.
Será que eu estou apertando alguma coisa? Acho que não, né? Ah, dá. Então, vamos lá. A pesquisa, recentemente, toda essa ação do programa Cana-IAC acabou criando algumas coisas interessantes. Uma delas foi quando nós integramos o Rubens Braga Júnior, para quem quase todo mundo conhece. O Rubens ficou 28 anos na Copersucar, no CTC. Em 2016, nós o convidamos para desenvolver o projeto na área de censos. E uma dos censos que nós, inclusive, apresentamos recentemente numa reunião é o censo sobre áreas de irrigação de cana em 2019 agora. Nós tivemos esse grupo de empresas que responderam ao censo, né, grande parte de São Paulo, e esse censo procurou identificar, por exemplo, a distribuição da área irrigada por tipo água, vinhaça utilizada, né? E nós vimos que realmente a água pura, né, ou mesmo água residuária, é um percentual menor. Mas isso nos deu uma ideia, foi um censo que abrangeu 2,7 milhões de hectares de amostra, quer dizer, um censo bastante grande, e que nos deu uma informação legal. Em relação à área de sistemas de irrigação, aqui fala que 51% é autopropelido, né? 20% em sulcos, em pivô com 7,3%, alas móveis 19% e gotejamento 1,7%. Então, essa fotografia para nós foi importante, porque nós queremos participar em ações junto ao governo de São Paulo e também ao governo federal, para que justamente facilite, por exemplo, que tenha uma visão nova sobre a necessidade de água em cana-de-açúcar, né? Na realidade, a oportunidade da irrigação tem a ver com a sustentabilidade que a canavicultura tem. O risco, por exemplo, de ter empresas com baixíssimas produtividades fecharem, como fecharam 90 empresas, colocando um monte de gente na rua, é grande, é verdadeiro, não é uma brincadeira isso aí. Então, e nós temos disponibilidade, como falou um colega, né, de muita água aqui no Brasil e que tem um grande problema, a grande barreira para a utilização dessa água para fins de produção agrícola é principalmente o preconceito e uma visão distorcida da utilização dessa tecnologia. Então, nós quisemos fazer isso justamente para ter um desenho, sair com alguma coisa debaixo do braço e apresentar, tanto para o governo de São Paulo quanto para o governo federal, esse projeto, ou a necessidade de a gente irrigar a cana, e junto, naturalmente, com o setor, né? Nós temos um projeto um dos 3 projetos de melhoramento, que é bastante, que todo mundo sabe, né, que começa lá na hibridação e vai segue todo esse percurso indo lá para a rede experimental, e esse período todo é em torno de 15 anos para você gerar uma variedade, desde a produção da semente até a fase experimental final. Nós também estamos comemorando mais ou menos um século de melhoramento genético de cana no Brasil, né? Eu falei para vocês que o IAC começou a trabalhar com melhoramento em 1933, 34. Antes, já tinha alguns esforços de melhoramento, inclusive no Nordeste, e em Campos, acho que em 1916, foi criada a estação, também com a finalidade de fazer melhoramento. Isso aí é muito significativo. Quando nós vamos para outros países, como nós tivemos oportunidade, né, Zé Paulo, e a gente percebe a lacuna que existe, por exemplo, em países como o México e outros países que nos visitam e pedem que nós tenhamos alguma ação com introdução de materiais nossos melhorados, porque eles estão sem opções. Eu, por exemplo, estive no Peru, né, e lá no Peru eles estavam usando uma variedade produzida por hibridação em 1940 e pouco. Eu não me lembro o ano exato, 1940 e pouco. Vocês acham que de 1940 e pouco para cá, 70 anos depois, não houve evolução de potencial biológico da cana? Claro que houve, né? Aqui no Brasil é patente isso aí. Então, esse pessoal não está tendo acesso a essas questões, e nós aqui no Brasil temos acesso. Então, a gente tem que valorizar bastante.
E um dos aspectos que chama atenção é a longevidade, o número de cortes. Por exemplo, quantos cortes que a Índia tem nos seus canaviais? O René já falou, 2 cortes de média. Por que vocês acham que nós temos aqui canaviais com 10 cortes, reformando com 80 toneladas no 10º corte? Isso aí é melhoramento, gente. Melhoramento, manejo, mas é melhoramento. Não é? É a capacidade que a cana tem de brotar, de perfilhar, de manter longevidade, isso aí é. Né? População de colmos e tudo mais. Então, nós temos uma condição realmente privilegiada, e isso aí, se a gente estabelece estratégias de ambiência, e hoje, sem dúvida nenhuma, a irrigação, e a irrigação com fertilidade é uma das melhores, ou uma das ambiências mais completas que nós poderíamos ter para os nossos canaviais, né? Nós temos um outro patamar produtivo. Né? Então, só lembrando que a cana-de-açúcar que nós cultivamos hoje não é sacro oficinário. Né? Não é sacro oficinário. O que nós temos hoje aqui, a centro de origem da cana, aqui nessa região do tsunami de 2004, eu falo que eu nunca vi um mapeamento tão perfeito pela natureza, o tsunami de 2004, exatamente onde praticamente todas as espécies de sacro importantes para o melhoramento têm o seu centro de origem. Né? E naquela região, justamente é onde se iniciou lá a utilização da cana pelos nativos, a produção do açúcar já no ano de 500 depois de Cristo. Inicialmente usava-se bastante esse tipo de cana, que é a sacro oficinário. Né? Isso aqui, no estado de São Paulo, até 1924, essa cana, 100% praticamente dos nossos canaviais, predominava esse tipo de cana. Como eu falei para vocês, não era uma cana de 1 ou 2 cortes. Você era obrigado a reformar no 2º ano ou no 3º ano. Né? Aqui já um material importante, que foi a primeira cana introduzida no Brasil, a crioula, já com cruzamento natural de oficinário com Barberry. Vocês observem, por exemplo, que aqui, num material novo do IAC, você tem sacro espontâneo, você tem sacro oficinário e você tem sacro Barberry. Então, o que nós temos são materiais, é um mix de espécies, né, do complexo sacro, que dá essa plasticidade fenotípica para nossas condições. Por isso que tem gente aqui do Paraná ao Nordeste e cultiva a cana com essa capacidade de adaptação, justamente por tudo isso aqui. Se a gente pegar a IAC-SP 955094, existe também uma outra espécie que entra aqui, que é sacro robusto, que é produto de um programa de introgressão que a Copersucar desenvolveu na década de 70, 80, principalmente, usando linhas de sacro robusto, né, do Havaí, de origem havaiana. E é interessante observar que a 5094 tem essa característica. E são materiais, sacro robusto, originalmente crescia na beirada dos rios, canas que davam 8, 10 metros de altura, na beirada de rios, com alta resposta à água. E no Havaí foi introduzido no seu programa de melhoramento, justamente porque o Havaí, toda a canavicultura lá era irrigada. Tá? Então, quando a gente fala de materiais que têm essa linhagem, provavelmente explique a grande resposta que essa variedade, a 5094, tem hoje para irrigação. A partir de 93, nós introduzimos o nosso trabalho de cana crua. A 94, já toda centro de cana era feito corte mecânico de cana crua até os dias de hoje. Nesse período, nós começamos a instalar essa grande rede experimental, né, que atende principalmente o Centro-Sul, mas com alguns pontos, inclusive, no Nordeste, estudando todas as variedades que estão aí disponíveis no mercado para entender as oportunidades e até poder indicar essas variedades quando elas realmente têm um bom desempenho. O compromisso do IAC não é só com variedades IAC, o compromisso do IAC é com as melhores variedades que existem hoje no Brasil. Ao longo desses anos, desses 20 anos, nós fizemos todos esses lançamentos, né? E tivemos algumas tecnologias que foram relevantes, como, por exemplo, o início do desenvolvimento do sistema MPB, lá em 2009, e depois consolidando em 2012.
como uma tecnologia importante. A nossa expansão ocorreu principalmente para regiões de elevado déficit hídrico, no Cerrado, só que também nós tivemos a oportunidade de fazer o trabalho de seleção de genótipos de cana com resposta à irrigação. Esse trabalho começou em 2005, quando nós fomos levados para conhecer Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, justamente para saber se naquela região seria viável cana-de-açúcar. E nos primeiros estudos que nós fizemos, nós dissemos, olha, é viável, mas há uma necessidade de irrigação. A cana se você for trabalhar com ela de sequeiro, possivelmente ela vai dar produtividades muito baixas que não vai torná-la viável. E aí eram empresários aqui do Centro-Sul que nos levaram lá, e a gente pegou, então, começou a fazer um estudo na Fundação Bahia, e depois esse estudo migrou para a Fazenda Santa Colomba, de um grande empresário, e foram 10 anos de introdução de seedlings e de seleção de clones lá no oeste da Bahia, de materiais com resposta à água. Eu vou mostrar alguns dados para vocês aqui, alguns em primeira mão. Isso aí foi muito importante para o IAC, porque nós também, a partir daí, conseguimos selecionar alguns materiais de bastante resposta a isso, que nós usamos hoje no nosso programa de hibridação. Aqui vocês observem os limites que nós temos para a expressão desse potencial biológico. Um dos aspectos importantes, sem dúvida, é o clima, está relacionado à água, né? E o solo também, que, de certa forma, se relaciona à água pela CAD que cada um tem, né? Então, como chegar a produtividades maiores, justamente a gente percebe que tem a ver, sim, com a irrigação. Aqui é uma cana irrigada, em 12 meses, uma das variedades produziu 345 toneladas, aqui no nosso centro. E a maior atuação da irrigação, além de aumentar a população, ou pelo menos, principalmente, conseguir manter um número maior de cômodos por metro, ela tem também uma importante atuação na altura média dos cômodos. Então, dos parâmetros biométricos, dos componentes biométricos da produtividade, altura, depois perfilhamento e, por último, o diâmetro são os mais afetados por essa disposição maior da água, no caso da irrigação. Tá? Então, para a gente conseguir elevar a produtividade meta para 14 toneladas de ATR por hectare, nós temos que pensar em produtividades aqui próximo acima de 100 toneladas, né, a produtividade de 3 dígitos. Se pensarmos em alguma coisa a mais, 16 toneladas de ATR por hectare, isso aí tem que ir para perto de 115 toneladas, 120 toneladas. 16 não é o céu. Com irrigação, nós já vimos hoje dados que nós podemos conseguir números até maiores do que 16 toneladas de ATR por hectare. E isso tudo está muito relacionado à produtividade, ao número de cômodos que nós temos. Não adianta a gente pegar, escolher variedades, por exemplo, de baixa capacidade de perfilhamento e colocar debaixo da água. A gente vai ter uma certa frustração, porque essa variedade, se ela produz bem, essa produção não vem do número de cômodos. Ela vem do quê? Vem do diâmetro e vem da altura. Agora, tente operacionalizar a colheita de uma cana grossa, assim, alta. O que acontece em termos de perdas e tudo mais? Vocês sabem, não é? Então, não é a cana que nós devemos buscar, o perfil da cana, da variedade que nós devemos buscar, é uma cana de alta população. O diâmetro não precisa ser um diâmetro grosso, pode ser um diâmetro médio, certo? E um bom tamanho, que isso ela vai ter. E tudo, de preferência, canas eretas. Canas eretas por quê? Porque cada 1% que a gente tem de impureza vegetal, nós reduzimos a nossa TR em mais ou menos 2,5 kg. Se você tem uma cana que, em vez de ter 3% de impureza vegetal, você tem 9%, porque ela está toda tombada, esse 6% vezes 3,5 dá o quê?
né? 2,5 dá o quê? Dá 15 quilos de ATR a menos dentro da indústria. Então, na pré-análise, te dá um valor. Dentro da indústria, te dá 15 quilos a menos. E é uma coisa que nós desconsideramos demais aqui no Brasil. A gente acha que é tudo normal, que é normal a gente colher cana toda tombada. E a gente deveria ter um filtro mais rigoroso, os programas de melhoramento deveriam ter um filtro mais rigoroso nesse aspecto, para ter uma qualidade melhor, né? E realmente a gente recuperar melhor toda a nossa qualidade lá dentro. Bem, quando a gente estabeleceu o site regional de seleção, uma das coisas, dentro da visão da matriz bidimensional, nós trabalhamos com os ambientes distintos, né, ajudados aí pelo Hélio do Prado, ambientes favoráveis, médios e desfavoráveis, e em 3 épocas de colheita, que é, aqui no caso do Centro-Sul, outono, inverno e primavera, que definem o déficit hídrico. Tá? Isso aqui foi, lá em 95, 96, nós desenhamos esse projeto, a nossa rede experimental ficou montada em cima disso aí. Uma primeira coisa que nós conseguimos identificar, por exemplo, em cana-planta, é que os valores, isso aqui lá na Jales Machado, os mesmos ensaios colhidos no início, em maio, junho, e esses ensaios colhidos em outubro. Observem a produtividade da cana irrigada e a produtividade da cana de sequeiro. Os ganhos maiores da irrigação não se dão nessa cana de baixo déficit hídrico, né? Ela vai se dar justamente na cana de final de safra, como o professor Emílio falou e como outros falaram aqui. Então, se querem ter uma grande resposta à sua irrigação, estabeleça as estratégias de irrigação mais plena para final de safra, que é onde a cana passa maior sede, é onde ela vai responder mais da produtividade e vai pagar rapidamente o seu projeto. Né? Essa é a informação que nós temos de ensaios feitos aí lá na Jales Machado, por exemplo. Isso aqui é de ensaios feitos lá em Cocos, na Bahia, naquele projeto que eu falei, na região do oeste da Bahia. Observem que outro aspecto importante, relevante, aqui nós temos alguns padrões. Aqui tem 2 padrões, a 7515, tem a SP 832847. Olha o TPH desses padrões aqui, 16, 13 toneladas de açúcar por hectare. Quando você coloca uma população grande de materiais genéticos, de clones, né? Você vê que você tem um grupo aqui que está com 149 toneladas de média, essa turma azul, tem a turma amarela com 124 e tem uma turma aqui com 100 toneladas de produtividade. Tudo está irrigado, com irrigação deficitária. Isso aí não é irrigação plena, isso aí é irrigação deficitária. Então, vocês observem o seguinte, o teu projeto, se for principalmente de uma irrigação não plena, deficitária, ele vai depender muito do genótipo que você escolher para colocar em cima dele. Você pode ter sucesso e você pode ter insucesso, ou uma baixa resposta. Né? Então, é muito importante a gente procurar ter informações sobre os materiais mais responsivos à água. É isso que vai retornar, isso que vai viabilizar o projeto de irrigação. Isso aqui, ainda em Cocos, observe de novo um outro grupo de materiais lá na Fazenda Santa Colomba. Também peguei os dados de primeiro corte para vocês terem uma ideia. Isso aqui é um neossolo quartzarênico, com 5% de argila. É o pior tipo de ambiente. Né? Então, eu vim aqui para falar de ambiente irrigado. Ambiente irrigado, mesmo com o neossolo quartzarênico, que é o pior dos tipos, talvez, nós temos aqui um clone aqui com 175 toneladas no primeiro corte. E tem padrões, como a própria 7515, com 122 toneladas. Tem aí a C1099, a 5.000, que o Hermes já falou, que responde bem à água, né, Hermes? Com 137 toneladas. Mas tem material com 150 e 170 toneladas. Então, tem um espaço para o melhoramento, na realidade, para os programas de melhoramento, trabalhar em cima disso, porque o que nós trabalhamos até hoje foi em cima de sequeiro. Então, agora que a gente pretende fazer, ou pretende ampliar as áreas irrigadas, gente, na nossa visão, você tem que ver o insumo biológico. O insumo biológico é variedade.
tem que investir nisso. A otimização dos ganhos de quem for fazer irrigação tem que investir nisso. Eu convido aí as empresas de irrigação a serem sócias do programa de melhoramento do IAC na área do site de irrigação, criar um site de irrigação para isso, né? Para desenvolver e poder entregar aos produtores esse tipo de coisa. A gente tem que começar a trabalhar mais sério aqui no Brasil e não ficar simplesmente testando coisas sem muito critério. A gente tem que trabalhar mais sério, tem que investir mais em pesquisa. E não é uma pesquisa cara, mas é essencial, gente. É essencial. Se a gente não fizer isso, nós estamos fadados. A gente poderia ter, eu tenho certeza, por exemplo, que a BEVAP poderia ter já antecipado os ganhos dela se ela tivesse uma base de informação e conhecimento em relação às variedades. Porque a gente sabe, o próprio Hermes comentou, falou da 1011, que é um material sem resposta, nenhuma água. Não foi ele que falou, foi uma outra pessoa. Mas, enfim, são materiais que são... nós temos que identificar isso aí. Tá? Quando a gente pega a tabela do web, né, isso aqui é o que a gente considerava antes, né, sem nenhum tipo de manejo, e a partir do manejo do terceiro eixo, nós passamos a ter essas produtividades. Houve um deslocamento de cada um dos ambientes aqui para essas produtividades. Se você considerar ainda o manejo mais convencional, a cara dura aí, você observa que a irrigação produziu nos nossos ensaios de 35% a 70% de ganhos, né? E pegando aqui ambientes favoráveis, médios e desfavoráveis, vocês teriam esses tipos de produtividade na média dos 5 cortes, tá? Que vai de 94 toneladas a 159 toneladas em ambientes com alta carga, com alta fertilidade, com manejo melhor. Se a gente pegar essa informação já atualizada com estratégias de mitigação de déficit, você vai conseguir produtividades ainda maiores, né? Isso aí através dos modelos que nos indicam que seria de 104 a 195 toneladas na média dos 5 primeiros cortes. Isso aqui é uma informação aqui ao lado da usina Santa Fé, um projeto da Netafim, e vocês observem o primeiro e o segundo corte da IAC 5094, isso aqui é uma IAC 955094, 180 no primeiro corte, 198,8. O terceiro corte vai ser colhido, mas tem uma estimativa em algum lugar que está perto de 170 toneladas. Então aquele número que eu passei no quadro anterior, a média de 5 cortes, é mais ou menos aquilo mesmo, perto de 180 toneladas, possibilidade de materiais de alta resposta, né? Não é qualquer variedade, materiais de alta resposta, no manejo que atende bem demanda de água. Tá? Mitigação de déficit hídrico para gerar uma melhor ambiência. O primeiro aspecto que eu acho que é muito relevante, que a gente tem discutido em várias usinas, o pessoal ligado ao programa CAN-IAC, é a mitigação que existe para o plantio da cana. Então, se você, por exemplo, planta uma cana em janeiro, fevereiro, e vai colher no próximo ano e no ano mais cedo, você tem aqui uma produtividade da mesma variedade, gente. A foto que foi feita em outubro. Vocês observam que essa cana com 11 meses produziu 117 toneladas, aqui com 88 toneladas, com 5 meses a mais. Tá? Então, o primeiro aspecto é isso aí. A época de plantio é bastante relevante. Isso aqui é um dado de 14 unidades, pesquisa mostrando que o plantio aqui de maio e junho, teoricamente, esse período aqui, as produtividades de cana-planta são bem maiores do que aquelas de janeiro e fevereiro. Então, isso aí é uma das estratégias importantes de mitigação de déficit. Está dando uma diferença aqui, por exemplo, em 32 unidades que nós levantamos em Goiás, Minas e Norte de São Paulo, de 22,7 toneladas a mais de cana-planta quando você planta no período que expõe menos a cana ao déficit hídrico. Então isso aí também é muito relevante. É claro, você fala, mas eu não consigo plantar tudo, tá bom. Então se você vai plantar alguma coisa por questão operacional em janeiro e fevereiro, que plante nos melhores solos, porque a redução de produtividade é mínima. Agora, se você for plantar ambientes D e E em
janeiro, fevereiro, você vai ter uma redução expressiva da sua produtividade. Então, essa informação também é muito importante, muito relevante. Quando nós fizemos, por exemplo, e comparamos duas usinas de Goiás, uma de ambiente superior, outra de ambiente inferior, que é a Jacques Machado, era um áquico, nós tivemos esse tipo de informação. Na média dos 4 cortes, veja a produtividade aqui do final de safra em relação à produtividade da cana cortada sempre no início de safra. Uma redução de 25,7%. Né? Quando você põe o ambiente superior, também é a mesma coisa, praticamente linearizou. Então, é importante nós conhecermos o ambiente para saber o que a gente vai fazer com a nossa cana. Né? Se nós tivermos um ambiente restritivo, temos que pensar realmente cobrir isso aqui como uma estratégia de mitigação de déficit, e nesse caso, a estratégia de mitigação é irrigação. Nesse ano de 2016, nós tivemos 214 dias de seca, né, Patrick? Lá na Jales Machado. 214 dias de seca. Nós tínhamos esses quatro tipos de ensaios no quarto corte. Eu pus em valores relativos. Essa cana, colhida no final de safra, em sequeiro, produziu 1. Essa cana, colhida no final de safra, irrigada, ela produziu 3,5 vezes aquilo que produziu a cana no sequeiro no final de safra. Tá? Essa cana de sequeiro, quando colhida aqui no início de safra, ela produziu 2,8, você multiplica por 2,8 a produtividade da cana no final de safra. Praticamente foi 30 toneladas, foi uma catástrofe. E essa cana irrigada aqui, colhida aqui no início de safra, você então produziu quase 5 vezes a produtividade da cana. Vocês observam que aqui está dando ganho de 253%, aqui de 71%. Então, período maior eficiência do uso de irrigação plena principalmente, sem dúvida vai ser final de safra, né? No manejo do terceiro eixo, nós temos as estratégias de mitigação que a gente imagina que possa ser combinado com irrigação. Mas mitigação de déficit, já que a gente não tem água para irrigar 100% da área, então teoricamente nós poderíamos sair um pouco do modelo precoce, médio e tardia e montar um modelo que contemple uma estratégia um pouco diferente dessa que você fica em cima de variedades precoces, médias e tardias. E nós fizemos isso em área comercial, na Jacques Machado principalmente, na Delusa, e depois isso aí está sendo ampliado. Hoje nós temos mais ou menos, o IAC coordena um grande projeto de manejo varietal, várias empresas que já ocupam mais ou menos 1.200.000 hectares, com as empresas tendo ganhos bastante expressivos. Então, a diferença é que nós criamos o terceiro fator. O terceiro fator, que eu chamo de terceiro eixo, na realidade, o ciclo da planta. Né? Mas o ciclo da planta, o que o primeiro corte, segundo, terceiro, quarto, por que eles estão colocados nessa ordem? O que eles têm de diferente um do outro? Né? Eles têm de diferente um do outro, principalmente o aspecto do sistema radicular, principalmente o sistema radicular. Nós imaginamos, existem trabalhos que digam que o sistema radicular da cana, a tendência dele é se aprofundar ao longo dos cortes. Então, na realidade, há uma mudança da CAD, né? Aquilo que você estima nos primeiros anos muda, a mesma cana, na mesma fazenda, no mesmo solo, só que o ciclo é diferente, então haveria uma alteração disso em função justamente desse aprofundamento do sistema radicular. Isso aqui daria mais ou menos, só não ocorre isso quando existe, por exemplo, nas socas, um impedimento químico, físico, biológico, ou compactação, ou alumínio, excesso em profundidade, que não permite que o sistema radicular se aprofunde, ou mesmo o problema de pragas, né? Então, nós temos que tratar esses aspectos aqui. Isso aqui é um exemplo de dois produtores, um do lado do outro, solos parecidos, apesar da cor aqui não parecer que é igual, e a mesma variedade. Veja aqui a diferença. Isso aqui não é uma diferença de
de 27 toneladas no primeiro corte e de quase 40 toneladas no segundo corte. Tá? A mesma variedade, plantada e colhida na mesma época. Tá? Então, nós passamos a considerar esse modelo. E esse modelo de colheita do ciclo, fazendo alguma coisa parecida com isso, ele lineariza o déficit. Lembra aquele déficit que era de 40 aqui, de 250 aqui, de 550 aqui? Você lineariza para déficits mais iguais. Então, aquela queda abrupta de primeiro para segundo corte, que é em torno de 20%, ele vai cair para praticamente zero, menos de 5%, por exemplo. Né? E mesmo em solos com carga de baixa, essa queda, o déficit do ciclo fica em torno disso aqui. Bem, por que fica em torno? Porque o sistema radicular está se aprofundando e a carga está mudando. Então, quando você calcula aqui os déficits, você tem que levar em conta isso aqui, que vai alterando. Tá? Então, essa é a teoria do terceiro eixo. Não é o que o pessoal, eu vi até gente escrevendo, não, isso aí é antigo, não é aquilo. Que eu usei, claro, aquelas informações para tentar explicar o que acontecia, né? Quando não se pagava cana por teor de sacarose, os produtores faziam isso aí. Não, por que eles faziam? Porque aumentava a produtividade. Mas por que aumenta a produtividade? Por causa disso aqui, tem que explicar isso aí, né? Então nós fomos atrás da pesquisa para investigar as causas para você depois usar isso a favor de você, a favor da produtividade. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Eu não gostaria que houvesse uma banalização do conhecimento que está sendo desenvolvido há 20 anos, numa rede experimental, que hoje é composto, nesse momento, por praticamente 500 ensaios espalhados em 11 estados do Brasil. Um esforço grande nosso, da equipe do IAC, e que gera informações preciosas como essa. Por exemplo, por que a gente quer colher a cana de primeiro corte, que é aquela cana do sistema radicular mais superficial, aqui no início? Porque quando você colhe aqui no início e colhe aqui em setembro, por exemplo, você tem uma redução de 29% de população de pombos no ciclo seguinte. Algumas variedades chegam a reduzir 58%, a 579% é uma delas. E aí vocês podem fazer uma coisa parecida com isso aqui, que é o exercício da colheita do mãozinho, e substituiria aquilo que você chama de variedades precoces, médias, tardias, com um modelo desse. Tá? Então, o terceiro eixo é esse, a curva de maturação é esse. Basicamente, essa diferença grande que existe. Naturalmente, vocês vão usar maturadores nas pontas, né? Fazer tudo que fazem e fazer bem certinho. Né? Isso a gente pode discutir. O Dani fez um favor para a gente, ele testou, quando ele faz desde 2011, que ele aplica em frente né? 15 toneladas na média de 9 cortes, e ele testou aqui em 2013, 2014, uma 579, ele colheu aqui em agosto. No outro ano ele antecipou isso aqui. É claro que a TR aqui em abril veio para baixo, né? Bem diferente da TR aqui de setembro, que é o normal do manejo de curva de maturação. Mas observem, gente, que a produtividade dele aqui praticamente linearizou. Ele está com 129 na média de 6 cortes aqui, e essa cana teve um decréscimo bastante grande, com 95 toneladas. No final das contas, estava com 60 toneladas aqui, essa aqui com 113, quase o dobro. Então a longevidade desse canavial dele, que ele fez no terceiro eixo, vocês vejam que ele vai avançando, que nem que orientou, maio, junho, julho, agosto. Mas a longevidade desse canavial vai dar 4 cortes a mais do que o outro. Tudo isso aí é valor. É valor, você postergar 4 cortes para frente, isso muda bastante coisa. Do Dani, que tinha 62,4 toneladas em 2009, em 2017 já estava com 116 toneladas, 87% de ganho de TCH. O ATR caiu porque você viu que a colhe cana, às vezes em abril, maio, aquela que normalmente colheria em agosto. Né? Isso aqui, no benchmark desse ano, essas são algumas empresas que estão fazendo o terceiro eixo que nós estamos acompanhando. Observe aqui 108, 103, 94, mas tem empresas que estão aqui com 120, 115, 112 no
primeiro, segundo, terceiro corte. Tá? Isso vai acontecer na área comercial, depois a gente pode conversar. Então, o maior ganho da produtividade diz respeito ao aumento da população de pombos, a manutenção disso dessa forma. E para terminar, essa é a estratégia que a gente imagina de você estabelecer o terceiro eixo até o manejo até setembro e complementar, por exemplo, 10% da área com irrigação em outubro, novembro, né? Então isso geraria ganhos de canaviais que hoje tem 80 toneladas para 110 toneladas na média composta desse manejo. Terceiro eixo mais irrigação. Se você imaginar 20%, esse ganho é mais ainda, vai para 34% e assim vai. Essas são estimativas, né? São estimativas, mas com dados reais aí de produtividade. Eu tenho mais 2 minutos, consigo ter mais 2 minutos, só para mostrar rapidamente essas fotos aqui que eu quero. Variedades responsivas da irrigação, a IAC 95, 50, 94, que eu já falei, né? Com médias de produtividade aí em áreas. Então é um projeto de nutri-irrigação aqui da Santa Fé, né? E com colheita, cana muito ereta, facilitadora, aquela questão da redução de impureza vegetal, né? Também impureza mineral, aqui na Santo Antônio. O segundo corte, 145 toneladas no ano passado. Isso aqui do lado da Delusa lá, o Antônio que me mandou essa foto, 244 toneladas, numa área que no passado, uma área bastante úmida, né? 244 toneladas. Vocês vejam que o bloco está mais ou menos interno, 244 toneladas. Não está tão desorganizado, está mais ou menos interno. Então é um material excepcional para isso. A 1099 é uma cana muito interessante. Lá na Jales ela tem respostas importantes. E nós temos aqui informações, por exemplo, em irrigação deficitária, ela tem ganhos de 25,6 nas informações que nós temos em relação à sequeira, e em pivô de lâmina alta chega a 70% de ganho de produtividade. Isso saindo aqui de produtividade desse nível, no primeiro e segundo corte, para produtividade desse nível. Outra variedade é a IAC 5000, que já foi citada aqui, que também tem um hábito bastante ereto. Outro material que nós acreditamos que vai contribuir, já começando em áreas também de irrigação, é a IAC 03127, também muito ereto. E nós estamos na expectativa de ajudar essas áreas. E das novas opções, são os materiais desenvolvidos lá na Jales Machado, todos eles testados em pivôs, em áreas de pivôs, né? Que é a 8069, uma filha de 5000, né? Muito boa sacarose, com alto perfilhamento, com alta população. A 8008, uma filha de CTC4, também com altíssima população, e que também tem uma curiosidade, ela é bastante rústica, apesar de responder bastante irrigação. Na verdade, ela tem alto potencial biológico. E o outro material aqui informações de colheita mecânica da 8008, a outra é 8044. Todos esses materiais o IAC está colocando hoje à disposição como materiais possíveis de terem alta performance em condições de irrigado. Agradecer muito a atenção de vocês, me desculpa os 3 minutos roubados, né, do evento. Muito obrigado.